Conectados na Fé, o programa que vai transformar sua vida. Aqui você encontra inspiração, mensagens poderosas e reflexões que vão aquecer o seu coração. Não perca tempo, junte-se a nós e faça parte dessa comunidade de fé e amor. Conecte conosco e descubra o poder da espiritualidade em sua vida. Conectados na Fé, um programa feito especialmente para você. Boa noite, pessoal. Começando mais um programa Conectados na Fé. Nosso programa semanal aqui no seu YouTube. Para você que está acompanhando aí, muito obrigado pela sua participação. Só lembrando uma coisa, que nos outros programas, eu tô aqui falando, você vai clicar aqui no Spotify para ver os programas que passou. Só que é o seguinte, meus amigos, eu estava reparando que o YouTube não estava colocando link. Eu colocava um link, beleza, subia, esse dia eu fui entrar para ver, o link não acessa, tá? Então, perdoe aí minha falha, mas estou vendo como eu posso fazer isso, tá? Mas se você procurar lá, programa Conectados na Fé, você vai encontrar lá no Spotify, nosso programa lá para você ouvir, né, as passagens, os que já foram, né? E é porque agora a gente está aqui no YouTube, né? Vocês vão ver nossa cara. E hoje temos uma presença especial. Hoje não é um fantasma. Hoje é ele em carne e osso. Esse é o cara que a gente fala. Falando do Renan. Esse é o Renan. Esse é o cara. Que tá sempre desaparecido. O cara. Esse é o Renan. Boa noite, Renan. Boa noite, Eli. Boa noite, Rodolfo. É um prazer estar novamente com vocês, né? Prazer é nosso. Esses dois caras maravilhosos que sustentam esse programa aí muito bem. Ai, amém. Então, hoje estamos aí, né? Pra falar um pouquinho junto. Então, Trio Parada bora aproveitar as férias e bora fazer as coisas. Bora. Vai que ele some, né? Olá, meu amigo Rodolfo, tudo bem? Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Como é que você está? Ótimo que você bem, está aqui, cara. Muito bom mesmo. Fico felizaço agora que hoje, pelo menos, estamos os três reunidos para conversar. Espero que vocês também aí estejam bem, né? E que não tenham se esquecido de ser sal e luz no mundo por essa semaninha aí. É isso aí. E hoje a gente vai falar da parábola do filho pródigo, né? Que, gente, só, né, tocando num ponto aqui, Jesus ele gostava muito de falar em parábolas, né? Ele gostava muito de falar assim, porque era uma forma que ele pegava a gente. Porque muitas das parábolas de Jesus falam a história e tal, mas se você vê o que ele quer te passar com aquela parábola, né, que é história, parábola, né, a gente quer dizer, se você vê a mensagem que tem por trás da parábola, é muito forte. Todas que ele falou, né, ele sempre falou em parábolas, porque era uma forma do povo entender melhor, né, como se fosse a gente hoje em dia. Quando você vai falar, você dá um exemplo de uma coisa que é da sua convivência hoje em dia, né, no mundo, no país, no Brasil, é mais fácil para você associar o que a gente está querendo dizer. Então é o que Jesus fazia. Ele fazia parábolas que o povo entendia melhor o que ele estava querendo dizer. Só que tinha um fundinho ali, tem uma mensagem poderosa. Um belo de um puxão de orelha. Poderosa. Muito bom. Poderosa. E a parábola do filho pródigo, você pode encontrar... é o seguinte, gente. A gente não vai ler a parábola inteira, porque senão, né, vai se estender muito o programa. Mas, tá em Lucas 15, do 11 ao 32. Né? E essa é uma das histórias mais famosas que Jesus falou, né? Parábola do filho pródigo. Tenho certeza que você, na sua igreja, aí você já viu um teatro do filho pródigo. Eu já fui o pai, rapaz. Sério? Teatro, Rapaz, já fui o filho. Você já foi alguém, Renan? Acho que eu já fui pai também, mas não lembro. Eu fui o pai. Não é o filho pródigo, mas tem a ver muito filho com o pródigo. Sabe o Padre Léo? Sim. O saudoso Padre Léo, ele tem uma história que fala muito sobre encontrar Jesus na sua casa. E é parecido com o filho pródigo. Faz uma ligação. Né? Então eu já fui o pai, pelo menos, ali. Mas eu acho que é uma história bíblica muito contada na igreja, em missas, né? Nos tempos certos, né? Ela entra também nas leituras. Então, assim, ela é muito bem tratada, muito bem falada, muito bem conversada, né? E ela é sempre atualizada. Isso é legal. Porque é o seguinte, né? Bom, a gente vai chegar na moral da história, mas enfim. Cara, e eu me lembro que famoso grupo Juca, lá atrás, um dia eu fui na missa e
um pessoal falou assim, a gente vai fazer o teatro, você quer ser o pai? Eu falei, cara, eu vou ser o pai. O Jonas foi um dos filhos. E o Jonas esqueceu a fala dele, tá? Pra você saber. E eu falei, cara, eu vou ser o pai. Eu falei, mano, mas meu pai vai falar uma coisinha, né? Mano, cara, eu vou falar uma coisa pra você, gente. Foi um dos momentos, assim, mais emocionantes que eu tive na minha vida na igreja. Que legal. Porque que eu me recordo do teatro e eu me recordo principalmente dessa parte da hora do pai, quando o filho vai dar um abraço no pai, começava a cantar uma música nesse momento. Cara, e aquele tempo, a me abraçado, eu não me recordo, como é que era o nome do filho mesmo? Acho que era Lucas. Esqueci quem é o menino. Que a gente, né, se abraçou ali e ele deu um abraço assim, tão caloroso. Cara, foi uma coisa assim sensacional. Mexeu no momento. Nossa, foi Então, incrível, cara. então a mensagem foi passada, Não, concordo. Com certeza, porque, bom, pra quem fez, nossa, pra mim foi sensacional. Desculpa. E assim, vamos começar com o nosso amigo Renan. Olha. Vamos começar com o Renan. Já vamos. Você já tá aqui. Já Você ficou afastado aí. Já Vamos botar começa, você pra- já começa o chicote, já estranho. já. Vamos chicotar então, né? Bora. Vamos lá, Renan. Eu O gosto. que você traz pra gente aí do Filho Pródigo? Cara, eu vou trazer primeiramente um argumento. Tem argumento não. Vou trazer duas coisas legais. A diferença entre duas parábolas que Jesus contou. Que já vai ser uma quebra aí. Tem a parábola das 99 ovelhas, Tá. que todo mundo recorda que Deus vai atrás, o bom pastor vai atrás da Daquela ovelha uma. perdida, daquela uma, e do filho pródigo. Mas aí que tá. Porque o filho pródigo, Deus não foi atrás. Tá. Boa pergunta. E no 99 ovelhas, o bom pastor vai atrás daquela ovelha. E assim encerramos o nosso. Porque é engraçado que tá no mesmo evangelho de Lucas, né? Das parábolas. Aí que você pega. O bom pastor, ele se arrisca por uma pessoa. Enquanto ele tem 99 almas, 99 ovelhas, no caso, da história, dentro do cerco, cuidadinho, bonitinho, mas ele se arrisca por uma só. E no filho pródigo a gente remete, tipo assim, tá, o filho sai, mas por que o pai não vai atrás? Por que o pai não impede isso? Aí vem a parte de ser jovem, ou adulto, quem está nos ouvindo. Quando a gente decide sair, é uma decisão nossa. Certo. A ovelha ela não decidiu sair, ela se perdeu. Então Deus foi atrás. O pai foi atrás, o pastor foi atrás. Quando nós decidimos se afastar de Deus, como a gente tem o livre-arbítrio, Deus fala assim, tá bom, filho. Mas eu vou estar aqui. Mas eu vou continuar aqui, parado, esperando você. Certo. Pelo tempo que for. E é por isso que é essa diferença de duas parábolas que tem basicamente quase o mesmo sentido, de volta, mas a gente tem um pai que ele fica permanente, fixo, esperando a volta do filho. E o filho ele sai porque ele acha que, estando na barra da saia da mãe ou do pai, ele vai não vai ter um roteiro, ele acha que a vida dele vai ser escrita por outra pessoa. Se você pegar mais profundo na história do filho pródigo, tem um irmão mais velho, Também tem. que fez tudo que o pai queria, obedecia o pai pra caramba. Então, basicamente, ele tinha um roteiro escrito. Já o filho pródigo, o rebelde, ele não queria isso pra vida dele e sai. Aí que tem essa história. Mas aí, deixa vocês falar também, né? Cara, é verdade, né? Porque, assim, eu acho que entra muito aqui no livre-arbítrio mesmo, né? Ah, tem. Porque, que nem como o Renan disse aqui, né? Bem citado. A ovelha, ela se perde, né? O rebanho tá aí, se perdeu, foi pra lá. Aí, não é uma coisa assim, não é uma coisa que foi a vontade dela se perder, né? Digamos assim. Ela se perdeu porque, né? Vamos interpretar da nossa forma, né, bem humana aqui, rama, assim, de dizer. Ela tava andando, as ovelhas, todo mundo andando. Mas às vezes ela distraiu e se perdeu, entendeu? Caiu em algum lugar. Então, assim, não é uma coisa que ela quis se perder, ela quis cair.
Então não foi um livre-arbítrio que ela quis sair. Agora, já o filho pródigo, não. Foi como Renan disse. Ele quis sair. Ele tinha um livre-arbítrio, ele podia ficar e manter a vida igual ao irmão, ou ele podia sair. Ele resolveu sair. Entendeu? Ele resolveu sair. E qual que é a grande questão que pega, sabe, no filho pródigo? Que a gente vê a questão do pai, né? Vamos falar do pai aqui humano. Depois a gente fala que o pai aqui seria Deus. Mas vamos falar do pai humano. O filho vai, pega o dinheiro, vai gastar tudo. Certo? O que a gente se espera que o pai faça quando o filho volta? Fala, não, amigão, você gastou tudo, não gastou? Então agora sua vida vai ser assim. Você escolheu para sua vida isso. Né? Dá até uma lição, digamos assim, no filho. Fala, você escolheu isso. Vai dar uma bronca, né? Vai dar uma bronca no filho, tal. Óbvio, o pai sempre vai com o meu filho. Pai e mãe vai com o meu filho, né? Mas ele vai dar uma bronca, ele vai dar vai dar meio que um pega pra capar ali, né, no cara, tal. Mas o que o pai faz aqui na parábola? O pai humano. Ele fala, não, vem, tô te esperando. Eu estava esperando você voltar. Entendeu? E aí agora a gente coloca o pai aqui sendo Deus, né? Que quantas vezes a gente se perde no nosso caminho porque por nossa vontade, né? Pelos nossos atos, o que a gente quer fazer. Por exemplo, assim, vamos pensar numa coisa que seria digamos que, uma perdição, entre aspas, né? Sair do caminho de Deus. Quando alguém te chamando para ir numa festa e beber, certo? Ou usar droga, fazer qualquer coisa. Você está indo por livre-arbítrio, sua vontade de ir, certo? Então, assim, você sabe que aquilo não é de Deus, mas você está indo. É seu livre-arbítrio. Você está escolhendo aquilo na sua vida. Entendeu? Então, assim, a gente às vezes se perde. Sai. Quantas vezes a gente sai do caminho de Deus, sai da igreja, eu falo por mim, né, que vivi um tempo assim, como eu já disse nos primeiros programas atrás, não, nunca foi perdido, não é isso, mas eu não acompanhava mais do que eu acompanho hoje, por exemplo. Na missa, uma vez ou outra, né? Acho que chegou a ter, sei lá, 6 meses sem eu ir em uma missa. Então, estava bem assim desviado. Então, assim, mas era a minha escolha isso. Não é Deus que escolheu para mim, não. É de agora, você vai se afastar, aí tal hora, tal dia, você vai voltar para mim. Não, ele não fez nada disso. Ele falou, ó. Tá mesmo aqui, ele ó. sabendo. Ele sabia. Ele falou, tá aqui, ó. Voltar, mas ele não... Ó, tá vendo aqui, ó? Você tá aqui, ó. Você imagina um GPS, tem várias ruas pra você andar. Todas que você pegar, vai dar no mesmo caminho, certo? Você escolhe qual você quer seguir. Então, assim... A trajetória é diferente, mas vai chegar no mesmo lugar. Vai chegar no mesmo lugar, né? Então, assim, é o livre-arbítrio da pessoa. E aí, às vezes, a gente fica, né? Fala, ai, nossa, mas e agora pra voltar e tal? Cara, eu vou falar uma coisa. A sensação de volta pra Deus é uma coisa que só quem já passou por isso que sabe entender o que eu tô querendo dizer, cara. É uma coisa assim, cara, sensacional. E eu me recordo que pra mim foi muito forte mesmo, porque quando eu voltei, né, comecei a voltar pra igreja, comecei no Reconnect, tal, no retiro, comecei no Reconnect primeiro, aí eu já tava, falei, cara, acho que aqui é o mesmo lugar, né, acho que eu preciso voltar aqui e tal. Mas quando eu fui num retiro de Crisma, que eu tive um momento meu ali no Santíssimo, só eu mesmo ali no Santíssimo e tal, cara, ali foi meu momento de deserto, digamos assim, que aí eu vi que eu tinha, que realmente eu tava no lugar certo, que aquele era meu caminho, e eu tive aquele encontro com Deus ali, cara, é uma sensação assim que só quem passou por isso sabe dizer, sabe? É uma sensação assim única quando você fala, voltei, né? E Deus tá lá o quê? Te esperando de braços abertos. Mas não, tudo bem, você errou, você fez isso, você fez aquilo e tal, mas que bom que você voltou. Estava te esperando. Entendeu? E Deus faz isso. Deus sempre está nos esperando, sabe? A nossa vida, ela é um ciclo de filho pródigo, né? Eu acho que é um ciclo, se a gente parar para pensar um pouco. Porque, não sei, você contando isso me fez pensar um pouco. Tem
muitas situações no decorrer da vida. Pô, eu tô com quase 40 anos e eu já voltei muitas vezes, né, para Deus. Então, foram muitas vezes em que eu fui o filho pródigo, né? E a mais recente, no caso, foi no Retiro do Reconnect, que eu tive o meu momento de deserto mesmo, e foi muito forte, assim, a puxada de orelha mesmo. E é um caminho que eu não quero mais sair, né? Então, assim, fazer parte da igreja, estar ligado com coisas da igreja, né? É aonde eu quero permanecer, né? É o que eu quero continuar fazendo, né? Não é tudo, mas são muitas coisas. E traz um certo calor, né? Dá um certo completo na vida da gente. E acho que também na nossa vida mesmo, vamos falar assim, de família e tudo mais, também somos ovelhas, né? Também somos ovelhas. Porque às vezes a gente se perde no nosso pensar, por exemplo. Eu acho que em alguns dos nossos programas a gente falou um pouco sobre ansiedade, sobre angústia, né? Que isso não existe. Não existe, não está escrito, não é bíblico, não é colocado por Deus no nosso coração isso. Deus, quando terminou de fazer o mundo, quando ele completou a obra dele, em que ele estava lá descansando de boa, ele falou que tudo que ele criou era bom. Ou seja, não existia maldade, não tinha nada de ruim, não existia a falta de alguma coisa, tudo era organizado e existia um sincronismo. Com o pecado veio o rompimento deste bom, né, desse perfeito, e aí começaram a entrar a angústia, a dor, o pecado, tudo que era veneno, né? A humanidade foi envenenada. Aí sim que começou algumas coisas a nos perder, né? A entrar na nossa cabeça e nos fazer desviar do caminho. A gente sempre está aqui, né? Porque acredito eu, vamos pensar nas ovelhas, elas têm um chamado, né? Então elas sabem que ela tem que fazer esse caminho para ir até aonde elas vão ficar dormindo. Então é sempre esse trajeto, né? Alguma coisa ou outra. E em determinado momento se distraiu e se perdeu. Então é assim com a gente também. Nós temos a nossa rotina, a nossa vida, o trabalho, a família, é filho. E em algum momento a gente se desliga, né? E se perde. E aí provavelmente nesse se perder, sabe que hora que você vai lembrar de Deus? E talvez seja essa hora que ele está te buscando, né? Como ele fez com a ovelha. Vamos supor, você se perdeu e bateu o dedinho. Ai, meu Deus do céu! Há uma reclamação, né? Esse falou, oh, meu Deus. Olha, podia ter sido pior, né? Podia ter acontecido tal coisa. Olha, se não fosse por Deus, né? Aí a gente lembra dele e faz essa religação novamente, né? Então ele estava ali, olhou, protegeu. E o filho pródigo é interessante porque também existe o outro lado do filho, né? Existe o filho que ficou lá, que trabalhou, que conquistou, que fez o pai crescer junto, né? E deve ter sido um pouco frustrante para o outro filho, né? Deve ter sido muito chato. Eu vou pensar assim, um cara pegou tudo, saiu, biblicamente diz que ele gastou todo o dinheiro, né, com prostituição, esbanjou, né, ficou no fundo do poço, teve que comer comida de porcos, né? E aí ele volta mulambento, uma palavra assim, volta todo mulambento lá pro pai, falou, pai, pequei. Tudo bem que ele reconheceu, né? Ele caiu em si, eu acho que acima de tudo, antes de pedir perdão, eu acho que ele precisou se perdoar, né? Ter essa visão, sabe? De caramba, fiz merda,
eu sei que eu fiz, eu assumo, né? E preciso aceitar isso dentro de mim, né? O que eu tô fazendo, o que eu fiz realmente. Eu acho que depois ele... Porque para ter coragem de pedir perdão e querer voltar lá na casa do pai, né, ele podia ter feito qualquer coisa, ele podia ter ido embora para uma outra cidade e vai saber o que seria da vida dele, né? Mas ele voltar, ele também precisava ter se perdoado, né, para poder voltar com essa coragem. E são dois pontos que são interessantes da gente trocar uma ideia, né? Do filho que volta, do filho que estava e também o pai, né? O pai ali faz o papel de Deus. Você quer ir? Fica à vontade, meu filho. Fica à vontade. Eu tava vendo até achei até interessante uma pesquisa que eu fiz aqui, né? Estou falando sobre a representação espiritual e moral de cada um, né? Boa. Ali são 3 personagens, né? O filho mais novo, ele representa a pessoa que se afasta do caminho de Deus, peca, mas encontra a redenção através de um arrependimento genuíno, você disse. Muito bom. Ele percebe que errou, volta para casa, disposto a ser apenas um servo, mas é recebido de braços abertos pelo pai. O pai, ele simboliza Deus. Ele não obriga o filho a ficar, mas ele espera ansiosamente pelo seu retorno. E ao vê-lo de longe, corre ao seu encontro, demonstrando um amor incondicional, graça e misericórdia sem julgamentos. E agora, temos o filho mais velho, Aí o que terceiro personagem, que ele representa aqueles que julgam os outros. Ele trabalha duro no campo, mas se revolta com a festa dada ao irmão que desperdiçou os bens. O pai tenta lembrá-lo de que tudo que o pai tem também é dele, ensinando sobre a importância do perdão e da alegria pela mudança de vida de alguém. E como é legal isso aqui, a gente vê algum amigo nosso, não sei se vocês já passaram por isso, eu já vi, né? Um amigo nosso que fala, nossa, cara, tá perdido, porque tantos caras mudaram de vida, e o cara muda de vida, sabe? Eu ia comentar exatamente sobre isso, cara. Eu tenho até um relato simples antes de você falar, de um pessoa que eu acompanhava mais de perto aqui, que um rapaz que trabalhou com a gente, né? Posso até falar quem é, ele era irmão da Amanda, aqui, filho da Fátima, que é a irmã da Fátima, né? Ele chama Mozart. Cara, o Mozart era um cara que eu vi ele no pior momento dele, sabe? De bebida, de droga, foi pra clínica e tal, se perdeu mesmo na vida, chegou dias aqui que achava que o cara ia morrer de tanto usar droga, entendeu? O cara tava umas paranoia e tal. E um dia, esse cara resolveu, tinha um amigo dele lá, que tinha se convertido para a igreja evangélica, e um dia convidou ele para ir. E ele foi. Vou, tal. Cara, Deus tocou no coração dele. O cara hoje é uma pessoa assim que eu admiro tanto. O cara mudou de vida totalmente, cara. Sabe? Ele se entregou para Deus. Ele frequenta, acho que é a igreja evangélica mesmo, não sei se é quadrangular, é evangélica. Acho que é evangélica mesmo. Ele se entregou para Deus. Cara, se você vem pregando a palavra, cara, você fica de boca aberta. Casou, tem um filho, sabe? Tá com a família estruturada. O cara mudou de vida. Cara, eu fico tão feliz toda vez que eu vejo esse cara, porque eu vi o cara no seu pior momento e eu vi o que Deus transformou ele. Que legal. Quando ele se propôs a abrir o coração para Deus. Eu vi no que ele se transformou, cara. E isso é tão gratificante, sabe? Você vê alguém que você gosta, você vê a pessoa mudando de vida, sabe? Uma coisa tão gostosa, é isso, cara. Às vezes eu penso um pouco na nossa vida como se fosse... É bem ridículo esse exemplo que eu vou dar. Mas sabe luta de WME, MMA, sei lá, alguma coisa assim? MMA. Não, é que é... UFC. Não, que é de brincadeira. É um puta de um teatro. Que é WWE, que os caras se jogam, vida contra a cabeça. Mas manja quando você tá vendo o cara, que ele tá apanhando pra caramba, ele tá apanhando.
Daí ele vai se arrastando assim, ó. Daí ele estende a mão, a um cara que tá fora vai, rela a mão e entra no ringue, e aí começa a bater no cara. É como se fosse a nossa vida sem Deus. Você tá apanhando pra caramba, cara. Pra caramba. Só que você precisa pedir ajuda, mano. Tipo, Deus tá ali. Ou você não vai voltar pra mim, cara. Você não tá me vendo aqui, você não tá me vendo. Bate na minha mão, bate. Vai. Aí você... Mano, pá! Você se transforma, entendeu? Aí é só pra cima e aí deixa que eu cuido agora. Então põe a sua vida nas minhas mãos, entendeu? É meio que assim, ó. Às vezes eu penso isso. Tipo, eu fico viajando um pouco, né? Nossa, minha mente é muito viajada. E sobre o que você estava falando, eu estava pensando justamente como é engraçado também dentro de qualquer ambiente. Qualquer ambiente. Existe um Deus, né, que é o nosso, e sempre vai existir o filho mais velho. Em Cara, toda situação, né? o cara nunca tá feliz com a tua alegria, meu. Tu pode chegar com os melhores contos, com as melhores coisas. Você às vezes nem pede opinião. Você só tá contando sobre uma alegria. Bordoada. Paulada na orelha. Aí tu fica lá pra baixo. Aí você fica pensando. Você tava tão animado e tão disposto que você começa a pensar, pô, será que vale a pena mesmo? Será que vai ser bom? Porque assim, não é uma conversa, entendeu? É um imposto, é diferente, sabe? Às vezes você chega, você tá ali, e aí a pessoa ela não tá pra ser feliz com você. Ela se sente mal com a tua felicidade. Incrível. Entende? Acontece. Tem sempre um filho mais velho, cara, em qualquer ambiente. Qualquer ambiente. Ai, mas dentro da igreja tem pra cacete. Tem mais ainda. Tem pra cacete, entendeu? Dentro de casa? Tem. No seu trabalho? Tem. Você tá ligado que tem. Entende? Não importa como existe um filho pródigo mais velho que não se conecta com Deus por nada. E às vezes bate no peito. Nossa, acho que eu bati no... Bate no peito falando bonito de Deus. E isso é triste. Aí que Esse né? tá precisando voltar. É interessante isso, porque o filho mais velho, ele faz você se sentir baixo, né? Ah, você não Sim. é o suficiente. Eu lembro disso, que eu tava sentindo isso há um tempo atrás, e do nada eu fui convidado para fazer uma pregação em Conchal. Né, meus amigos? Cara, eu preparei, eu dei o meu máximo nas preparações. Esse dia foi Mas, muito cara, bom. eu estava me sentindo um lixo. Eu falei, cara, quem sou eu para estar diante de uma comunidade falando de Deus e do Espírito Santo? Aí que tá o que Deus quer fazer na sua vida. Você abriu o seu coração, como o filho pródigo fez, se arrependeu e você foi até o pai dizendo: Pai, eu estou aqui, mas eu não quero mais ser seu filho. Eu quero ser o seu servo. E quando você faz isso, o pai fez o quê? Não, você é meu filho, eu te amo, tudo. Cara, e ele fez algo maravilhoso naquele dia que não sai dos nossos corações. Eu falo porque vocês dois Foi estavam comigo. sensacional, cara. Ó, arrepiou. Então, algo que o filho pródigo é isso. É você voltar querendo ser algo menor, que foi isso que ele queria, ser algo menor. Ele não queria ser comparado como um rei mais, como um filho de um rei, mas como um escravo. E disso Deus fala: não, você não é escravo, você é meu filho. Dê um calçado novo, dê uma veste nova. Pôs um anel no dedo. Põe um anel no dedo. Símbolo de poder. Mata o boi mais gordo que tiver, pois meu filho que estava morto voltou à vida. Olha como é bonito. E tem a outra parte que é o filho mais velho. O filho mais velho chega da roça, vê aquela alegria e fala: o que está acontecendo? Ah, o seu irmão voltou e seu pai deu uma festa. E tem tudo aquele diálogo entre o pai e o filho mais velho, dizendo: ah, mas você nunca me deu
nenhuma festa, você nunca me deu nada. E o pai fala, você tinha tudo. Isso é que é muito interessante, porque não existe o resto da história do filho mais velho. Se ele gostou, se ele pegou as coisas dele e foi embora, se ele continuou vivendo lá, se ele brigou com o pai, É verdade. ele era casado, ele foi embora com a mulher. O que ele fez? Eu lembro que um padre fez uma pergunta uma vez numa homilia. Bem interessante essa parte, porque ele fala assim, você vê que o evangelho termina sem uma resposta. No seco, cara. É Tipo assim, facada. é seco. Mas eu te faço uma questão, se você que é o filho velho, Isso, cara, isso. Era isso que eu queria chegar. você entrou na festa ou você decidiu ficar fora da festa? Porque ele não tinha entrado na festa. Ele não tinha entrado na Exato. festa. O pai foi até O ele. pai pra foi falar até com ela ele. e fez todo o questionamento, redeu a resposta, falando, ó, você tinha tudo. Isso. Será que aí fica a questão tanto para nós, Era nisso que eu queria chegar. tanto para os nossos ouvintes? Era nisso que eu queria chegar. Porque Você entrou agora, ou você ficou lá fora? agora, chegando nesse ponto da conversa, eu tava falando que em qualquer ambiente existe o filho pródigo mais velho. Mas às vezes é nós. Muitas vezes. E a gente nem tá vendo isso, cara. E a gente precisa fazer esse exercício de consciência, pô. Mas é. Nós somos de igreja, quantas vezes nós somos filho pródigo, filho mais velho, que estamos lá dentro da igreja e entra alguém novo, querendo ajudar, querendo fazer algo dentro da igreja, e a gente Se incomoda. começa a incomodar. Pô, Nada a ver. esse cara chegou agora, o que ele quer? Por que ele quer isso? Sei. Tipo, não pessoas novas, eu tô falando pessoas novas no sentido assim, pessoas que saíram da igreja e No voltaram. lugar, é. Ao invés de ter o acolhimento de Acolhimento Deus, do pai, Do pai. é recebido pelo filho pródigo. Perdão, pelo filho mais velho. Pelo filho mais Você velho. vai, É. por que você quer esse cargo se você saiu da Em igreja? vez de ser recepcionado, é de novo colocado em escanteio, né? Claro, eu não tô falando que quando você volta, vamos falar, você saiu da igreja e volta para a igreja, você não tem que ter também o cargo que você tinha. Ah, você era um pregador? Pô, você saiu? Tá, volta. Vou te acolher, você vai continuar sendo amado por nós, mas calma aí, você ainda não vai assumir Até um porque posto. também a vida continuou. A vida continua. E você não pode também dar mau exemplo, sair, fazer tudo que você quiser da sua vida e do nada voltar e querer ainda servir o altar como se nada tivesse acontecido. Com certeza absoluta. Existem atitudes e consequências. E é por isso que o filho pródigo ele foi muito sábio, se você pegar no filho pródigo. Ele se arrependeu, ele estava no fundo do poço, ele lembra, nossa, os empregados dos meus pais têm uma vida mais digna que a minha aqui no momento que eu estou. Então eu vou chegar para o meu pai e falar, pai, pequei contra vós e contra Deus, estou aqui, chamado de seu filho. estou aqui, não quero ser seu filho, me contrata como um escravo seu. Claro, não é desse jeito que está escrito no Evangelho, mas é basicamente isso. Eu não quero mais ser o rei, mas eu quero ser escravo. E é legal que é colocado o pai como o bondoso mesmo, né? Porque, tipo, ele não só cuida da família, Sim. esse pai. Ele não tava cuidando só da família. Ele tava cuidando dos que eram menos Menos. também. E cuidava muito bem. Nada. Porque imagina, se o filho dele sabia que o pai dava uma vida melhor para os empregados do que a situação que ele estava vivendo no momento, então sabia que ele era um bom patrão, um bom pai. E tem uma música que fala, um pedaço da letra, que fala assim, o Senhor me conhecendo como eu sou, mesmo assim me chama de filho com amor. Cara, toda imperfeição que temos, e Deus virá pra você e ainda chamar de meu filho, Mas é. caramba, é assim a cereja do bolo, entendeu? Caramba. Eu acho que é um tema bem amplo, bem gostoso de ser conversado. É bem
diversificado. São várias pontas para ser conversada, várias coisas para ser pensado. E eu acho que nos faz refletir bastante, né, sobre nossa vida, em que parte que nós estamos, né? É o filho pródigo, né? Nós somos o filho mais velho, ou se às vezes a gente só tá como uma ovelha que a gente colocou aqui também, né? O que a gente tá buscando, né? Tem coerência no que você tá pensando, né? Tá fazendo sentido no que você tá buscando? Você tá trabalhando, estudando, mas isso tá te aproximando de Deus? Ou Deus é uma opção a mais que você tem, né? Na vida nós temos que ter escolhas. Quando algo começa a ser uma opção, para mim é um não. A dúvida é um não. Então, a partir do momento que eu lembro de vez em quando, já tá complicado isso, né? Não tá coerente. Ou você se empenha e busca e faz acontecer, né? Busca sabedoria, busca conhecimento sobre aquilo, ou é só um não e pronto, acabou. Não vou mexer com isso agora. E aí assuma as consequências do que ela trouxer. Meus amigos. E aqui deixamos em aberto muitos questionamentos, muitos porquês, mas o nosso tempo chegou ao fim. Cué. Porém, quem sabe no futuro podemos falar um pouco mais sobre isso, né? Quero agradecer você que ficou nos assistindo, que está aqui com a gente. Curta, comente aqui, siga nosso canal. Quero agradecer pela sua audiência. E ó, tudo que a gente falou, se te tocou, abra seu coração e volta para Deus. Se você tem alguma dúvida se vale a pena ou não, não tenha mais dúvida. Volta, que você vai ver que você vai falar, por que eu não tinha voltado antes? Tenha certeza disso. Uma coisa é você viver a vida sem Deus. Outra coisa é você viver a vida com Deus. Não vai ser fácil, da mesma forma que sem Deus. Só que com Deus vai ser abençoado. Faz total diferença de você estar próximo dele, né? Faz muito mais sentido e fica um pouco mais leve, porque você começa a entender alguns porquês, né? De certa forma, as coisas acontecem porque acontecem, como acontecem. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado. Muito obrigado, Rodolfo. Imagina, sou eu que agradeço. A vocês, lindos. Muito obrigado, Renan. E o Renan tem um convite para vocês, gente. Sério? Tô sabendo não. Galera, pra quem tá vendo, eu estou com uma camiseta bonitinha, né, chamada Reconnect. Reconnect é um grupo de jovens da cidade de Aturangueira, que é bem top, bem conhecido. E a gente, agora em agosto, dia 14, 15 e 16 de agosto, teremos nosso terceiro retiro do Reconnect, que começou as inscrições. Então, se você está interessado em voltar para Jesus, voltar para esse filho, voltar como o filho pródigo fez, o retiro é a melhor opção na sua vida. Nossa. Então, acesse jovensreconnect.com.br. O Herder vai colocar nosso link, né? Põe, por favor. E se inscreva e saiba que vai ter novidades logo por aí. Isso aí, gente. Então, eu vou. Escreve, vá, que ó, vai ser uma experiência única na sua vida. E lembrando que são de jovens de 16 a 35 anos. Tá certo? Muito obrigado. Boa noite, Rodolfo. Boa noite, Renan. Boa noite, Herder. Boa noite, Rodolfo. Sal e luz. Sal e luz. Abraço.